e Deus vai me sustentar. Assim como sustentou Elias 40 dias sem comer, assim como sustentou Moisés 40 dias sem comer, sem beber, nós acreditamos que Jesus também passou esses 40 dias sem comer, sem beber. Mas se quisesse passar mais, passaria, porque Deus o sustentaria. E nós notamos uma coisa interessante: se Jesus tivesse caído, ele não teria sido servido por anjos. Muitas vezes as pessoas querem ser servidas por anjos, mas fazem a vontade da carne. Mas Jesus não. Jesus não fez a vontade da carne. Ele dominou a carne. Em compensação, o que aconteceu? Quando acaba tudo aquilo ali, os anjos vêm servi-lo. Então ele foi servido por anjos. Olha aí, o pagamento, né, o prêmio, o galardão de Deus para quem vence a carne. Depois nós sabemos que Jesus é tentado em outra área. Primeiro foi essa de comer, a segunda foi então de olhar. Olha agora, né? Olha aí para os reinos do mundo. Veja bem que olhar para os reinos do mundo, desejar o quê? Poder, desejar riqueza. Então vem aquele desejo que o homem tem de poder e de riqueza. Mas Jesus também não se submeteu, porque ele sabia que aquele que o chamou, que o designou para uma tarefa, ele lhe daria todo o poder no céu e na terra. Foi o que aconteceu quando Jesus ressuscitou. Ele vai ao céu e quando ele aparece aos discípulos, ele diz: olha, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Olha só, aquele que vence o pecado, olha aí, é concedido poder a ele. Jesus recebeu o poder máximo. Se ele tivesse aceitado aquele poder de Satanás, ele tinha perdido o poder máximo, que era o de Deus. Mas ele então vai ser recompensado por Deus, e Deus dá a ele todo o poder sobre o céu e a terra, depois que ele vence todos os pecados. Depois Satanás vem com a última tentativa, a soberba da vida, que é ser grande, querer ser maior que todos e aparecer e tal. Então ele é conduzido agora por Satanás ao pináculo do templo e ele diz: salta daí, está escrito. Antes ele disse: está escrito, agora ele diz: está escrito, porque Jesus estava usando a palavra de Deus para respondê-lo. Então ele diz: salta daí, que os anjos vão te pegar. Os judeus tinham uma expectativa de o Messias descer exatamente por ali. Imagine Jesus descendo aí, caindo lá de cima, os anjos pegavam, colocavam ele ali no chão, e ele ia aparecer como grande, como o Messias. Mas não era essa a tarefa que Deus deu para ele. Ele não veio para isso. Ele veio para dar a vida por nós, para morrer por nós, para sofrer por nós, e não para conquistar reinos, para ser grande, para aparecer ali como tal. Nada disso. A tarefa dele não era essa, a missão dele não era essa. Mas veja que Jesus está num corpo humano e ele poderia ceder se ele quisesse, mas ele escolheu seguir a Deus, a seguir o plano de redenção de Deus. E várias tentações ele teve, e nós vamos ver então que durante o seu ministério também, até na oração, pouco antes dele ser entregue, dele morrer por nós na cruz, ele foi orar, e orou até com gotas de sangue para resistir, porque o corpo físico de Jesus, o corpo humano de Jesus, estava com vontade de ficar na terra, não tinha vontade de morrer. E ele teve uma luta terrível contra isso. E ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. E é claro que Deus diz para ele: não é possível. Não tem outro jeito de salvar o homem. E ele se submete a isso. Então ele diz: faça-se a tua vontade e não a minha. Ou seja, não faça a vontade do Jesus humano, corpo humano. Faça a tua vontade, ó Deus, já que é para dar a vida pelo homem. Eu aceito. Jesus então dá a vida por nós na cruz do Calvário. Vamos então à leitura bíblica em classe, que está em Lucas 4, 1 a 13, que diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a essa pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus.
E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Olha, nossa tradução, nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, tem uma ótima tradução. Não precisamos nós ficarmos assim atrás de muito o que é original, o que significa. Já está lá traduzido da melhor maneira possível. Mas se você quer buscar, conhecer mais, saber mais, você vai encontrar várias palavras interessantes nessa lição, e que cada palavra tem às vezes 2, 3 significados. O que está acontecendo hoje? Muita gente traduzindo e cada um quer usar uma palavra diferente, sem contexto, e acabam traduzindo de maneira errada. Mas as principais palavras dessa lição, vamos ver aí como é que se escreve em grego e como é que se lê, só por curiosidade para você. Na nossa lição aparece a palavra em grego aí, peirasmos. Como é que se escreve em grego? Aí você vai ver, quando essa palavra aí significa tentação, que vem de Satanás para derrubar a pessoa, então vem de Satanás, é tentação. Como é que se escreve? Olha aí, está escrito no grego. Como é que se lê essa palavra? Então se lê prostralfão. Agora, quando é uma prova, quando é uma coisa que vem de Deus para fortalecer-nos, não é coisa boa, Deus só manda para nós coisa boa, só quer coisa boa, então a palavra aí já é prova. Então veja aí no grego, essa palavra assim que escreve. Então, como é que se lê? Apóvixi. Então você pode ver no grego também, às vezes, a palavra peirazo ou peirasmorsan. Então, peirazo, está aí no grego como é que se escreve, e lê-se aí apóvixi. E peirasmorsan, você vê como é que se escreve no grego, e lê-se leikim. Então aí, quando é prova e quando é tentação. No nosso texto aí que nós estamos estudando nessa lição, aparece também a palavra fraqueza. Veja no grego como é que escreve, como é que se lê. Avidames. Então tem uma conotação moral aí em Hebreus. Significa não apenas fraqueza física ou limitação humana, mas também uma fraqueza consciente e instável da tentação. Outra palavra que aparece na nossa lição de hoje é a palavra servir, que transliterado é latreo. Veja a palavra escrita em grego e como é que se lê. Lê espireto. Então essa palavra, ela tem aí a conotação de prestar um serviço a Deus, ou seja, de adorar a Deus. Tem a conotação de só a Deus servirás. É usada essa palavra aí. Outra palavra que é empregada na nossa lição é a palavra kenosis, aí transliteração do grego. E essa palavra tem a ver com a aceitação de Jesus de ser humano, ou seja, de deixar a sua divindade, de se tornar humano, parecido conosco. Então a palavra aí transliterada é kenosis. Você vê como é que se escreve no grego e se lê sifoskomá. Significa o quê? O esvaziamento de Jesus. Significa que ele não usou seus atributos divinos. Então essas são as principais palavras aí do nosso ensino de hoje. Vamos ver então as partes da nossa lição de hoje. A primeira parte aí, a realidade da tentação. Uma realidade humana e vencendo a tentação, tópico 2. Na parte 2 nós temos aí a tentação de ser saciado. Tópico 1, a sutileza da tentação. Tópico 2, gratificação pessoal. Na parte 3 nós temos aí a tentação de ser celebrado. Tópico 1, o príncipe deste mundo. E o tópico 2, a busca pelo poder terreno. Na parte número 4 nós temos aí a tentação de ser notado. Temos aí tópico 1, a artimanha do inimigo. E o tópico 2, a busca pelo prestígio.
Então vamos ver a introdução da lição aí, que diz o seguinte: a tentação é uma realidade com a qual todo crente, em algum momento, irá se deparar. Não existe ninguém que seja imune à tentação, pois até mesmo Jesus, o homem perfeito, foi tentado. A resposta à tentação não é, portanto, negá-la, mas enfrentá-la à luz da palavra de Deus. Nesta lição iremos aprender como Jesus enfrentou a tentação e derrotou Satanás. Veremos a sutileza do diabo em tentar o Filho de Deus em um momento de extrema carência e necessidade física. E como o Filho do Homem o derrotou ao dizer não a cada uma de suas propostas. Por fim, destacaremos que a vitória de Jesus é também a nossa. Então saiba de uma coisa: todos somos tentados. E ser tentado não é pecado. Tanto é que Jesus foi tentado. E quando Jesus foi tentado? Porque às vezes você fala assim: não, mas eu estou jejuando, eu estou orando, não posso ser tentado. Mas Jesus foi tentado depois de 40 dias sem comer e sem beber. Então veja só, que a tentação, ela está presente em nossa vida toda. Agora, não importa se é num dia mau ou se é num dia que você está bem. Você deve estar preparado todos os dias. Então o diabo, ele vai saber o dia próprio, a oportunidade própria para ele te tentar. Ele anda o quê? Em derredor, sondando, tentando achar uma oportunidade para derrubar cada um de nós. Então ele vem com a tentação. Como é que vem essa tentação? Ela vem o quê? No pensamento nosso. É assim que ele tenta. Então ele vem no pensamento. Às vezes um sonho, às vezes você que parou o olho em alguma coisa, e ele vem então com a tentação, para estimular você a fazer o errado. E é assim que Jesus foi tentado também. No pensamento. Tem gente que acha que Satanás andou transportando Jesus para lá e para cá. Não. Ali foi no pensamento. Do mesmo jeito que nós somos tentados, Jesus foi tentado. Nenhum de nós, Satanás pega a gente e leva para algum lugar para fazer alguma coisa, para tentar a gente. Não. Ele vem no pensamento. Do mesmo jeito que Jesus foi tentado. Então, nós temos que aprender com Jesus como vencer. Ele venceu. Por quê? Estudava muito a palavra de Deus, orava muito e era cheio do Espírito Santo. E é porque ele venceu que nós estamos aqui hoje, estamos salvos. Por quê? Porque Jesus venceu Satanás. Ele derrotou na tentação e depois derrotou na cruz o pecado. Levou sobre ele os nossos pecados naquela cruz. E esse foi aí o grande plano de Deus. Deus armou uma sataneira para Satanás. Para o rato nós armamos uma ratoeira. Para Satanás Deus armou uma sataneira. Ele achou que Jesus morrendo na cruz, ele estaria vencendo. E era exatamente o contrário. De repente ele descobriu que Jesus não poderia morrer. Mas ele morreu. E ele levou sobre ele os nossos pecados. Quando chega lá no inferno, é perguntado: mas o que ele fez para estar aqui? Não, ele não fez nada, ele nunca pecou. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está porque ele trouxe os pecados dos homens sobre ele. Então os pecados estão condenados, ficam. Mas Jesus nunca pecou, então ele não pode ficar aqui. E ele, Jesus, ressuscita, vence a morte, vence o diabo. Veja bem, ele foi justificado em espírito, venceu a morte, venceu Satanás. E agora todos que aceitam esse sacrifício de Jesus são salvos. Essa é a grande vitória da morte de Jesus. Satanás, se soubesse que ia acontecer isso, ele nunca teria deixado ninguém matar Jesus. Ele teria feito de tudo para impedir a morte de Jesus. Então na parte 1 nós temos aí a realidade da tentação. Uma realidade humana, primeiro tópico, e o segundo tópico é vencendo a tentação. Primeiro tópico, então, a realidade humana. Já foram assinalados em comentários anteriores que devemos levar em conta o fato bíblico e teológico incontestável de que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como Deus, não podia ser tentado, mas como homem, mesmo sendo perfeito, sim. No ministério da encarnação, Jesus não perdeu sua natureza divina, nem tampouco os atributos da divindade, mas como diz a tradução americana de Phillips, ele abdicou os seus privilégios.